Hoje, a gente não tem um caso de pastor preso. Tem dois. Um pastor brasileiro foi preso no Paraguai pela acusação de violência sexual contra crianças e fiéis de sua igreja, ao mesmo tempo em que outro foi preso por violência contra a mulher na Itália. O que será que está acontecendo com essas pessoas, hein? Vamos falar mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Ai, Daiane. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Inclusive, a gente está num processo assim de... Tem dois, mas no processo de fazer, né, a coleta, na verdade tem 3 casos hoje. Só de ontem para hoje tem 3 casos. A gente já vai começar contextualizando, né? Nos últimos meses a gente já vem falando muitos casos de pastores, de pessoas ligadas à religião. Inclusive tem padres também, envolvidos com casos de violência contra crianças e adolescentes, contra mulheres, que recentemente teve até um que disse que foi Deus que mandou, né, que ele fazia o processo de violência porque precisava ungir, purificar aquelas mulheres. Então, tem muita coisa absurda acontecendo, infelizmente, em locais que deveriam ser sagrados para quem acredita, quem segue aquela religião. Inclusive, os pastores, os religiosos que utilizam do seu cargo para tais violências, eles têm uma atenuação ali no crime justamente por se utilizar de um cargo de confiança, de fé, de uma ligação ali religiosa e uma certa relação de poder para praticar tais crimes, tais violências. E aí eu já vou te pedir, por favor, para abrir a primeira matéria. Ana, a primeira matéria traz justamente o pastor que foi preso no Paraguai, que é a primeira prisão. E esse pastor ele era acusado de abusar sexualmente de crianças e de fiéis, né, de mulheres ali na igreja. As crianças, inclusive, tinham entre 10 e 12 anos, então é abuso, né, de vulnerável. Esse pastor é da congregação Casa Apostólica Profética do Espírito Santo, e ele já tinha sido denunciado, mas ele foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai e com operação conjunta com o Ministério Público, né? Então, felizmente, ele está fora das ruas nesse momento, mas que caos, né? Que triste a gente ter uma família que entrega a sua criança, né? Que tem ali uma pessoa ligada, né, à religião e que deve acreditar, que deve achar que essa pessoa tem toda a sua confiança, conquista sua confiança, está falando em nome de um Deus que eles acreditam, e acontece isso, né? Durou alguns meses esse processo de investigação até que ele conseguiu, né, ser identificado pelo Ministério Público e pela polícia. Um detalhe é que ele se aproximava dos filhos, dos fiéis, com uma abordagem ali que era voltada a uma abordagem religiosa. Ele tentava pegar essas crianças, né, ter contato com essas crianças quando elas não estavam com os pais. Então, era tudo planejado, segundo informou o promotor. Inclusive, o promotor, ele, né, nessa matéria, ele dá uma entrevista, ele fala que a investigação resultou da escuta dessas crianças quando as mães manifestavam reclamações sobre os comentários inapropriados que eram feitos por elas durante a realização do culto, comentários de caráter sexual dirigidos aos idosos. E pela postura dessas crianças é que começou-se a identificar que acontecia alguma coisa ali com aquelas crianças, com esse pastor nessa igreja no Espírito Santo. Triste a gente ter que ler, ter que relatar isso, né? Mas, felizmente, depois de uma operação, né, no Paraguai, esse pastor ele foi preso. Um outro detalhe é que ele não teve o nome divulgado, então a gente não tem acesso ao nome desse pastor. E um outro, né, que também, aí eu vou te pedir para colocar a matéria da revista Fórum também, Ana. Por quê? Porque esse aí foi um outro caso. E esse caso é de um pastor que foi suspeito, ele foi acusado, ele ainda não está com mandato ele não está preso, e ele foi acusado de praticar também a violência em Princesa Isabel, que é no interior da Paraíba. O crime teria acontecido, inclusive, na casa da avó da vítima, e esse pastor ali, ele é apontado como uma pessoa, um parente, ele é marido, é como se fosse o tio da menina, né? Porque ele é marido da tia da vítima.
adolescente, não adolescente não é criança, pelo amor de Deus, né? Tem 12 anos, segue também na mesma linha, ele também é investigado pela suspeita de estupro de vulnerável, pela idade, né? A criança de 12 anos, vale sempre ressaltar que ter práticas sexuais com menores de 14 anos é considerado estupro, então a gente precisa também pontuar isso. E esse suspeito, de acordo com o delegado, que é que cuida do caso, que é o Gunterberg Cabral, ele praticava ali toques nas partes íntimas dessa criança, ele chegava a exibir o órgão genital, ele também ele exibia vídeos pornográficos para a menor, né? Então, já tinha pelo menos ali alguns dias que essa ocorrência foi registrada. O judiciário deu a prisão preventiva, o judiciário negou, né? Foi solicitada a prisão preventiva para o judiciário negou a prisão preventiva, a justiça pediu apenas medidas cautelares, que seria, logicamente, o afastamento do sujeito, né, da criança, além da impossibilidade, a proibição de se ausentar do município, a obrigatoriedade de ir a um cartório para justificar as atividades. Enfim, essa criança, ela segue em Santa Isabel, no sertão da Princesa Isabel, perdão, no sertão da Paraíba, e o acusado de praticar a violência está solto, mas respondendo em liberdade neste momento. Mas aí tem um detalhe, né? Você pode me perguntar, Ana, mas estupro, né, violência contra criança e adolescente não é um crime que é, inclusive, inafiançável, não é um crime considerado hediondo? Mas a justiça considerou que essa pessoa ela pode responder de liberdade com essas medidas cautelares. Eu sei que é de embrulhar o estômago, mas tem um terceiro caso. Vamos lá. Eu imaginava o suspiro. Vamos lá, Ana, vamos para o terceiro caso. O terceiro caso, que neste caso, mais um pastor também. E aí a notícia quem traz é a terra. Literalmente, sabe aquele negócio, deu uma louca nos pastores, foi tudo um dia só. Nesse caso, o pastor brasileiro, ele foi preso na Itália por ameaçar uma mulher. O pastor também não teve o nome divulgado neste caso, mas é um homem de 42 anos, é um pastor evangélico aqui do Brasil. E as acusações dele na Itália é de perseguição e entrar ilegalmente no território do país europeu. Ele foi para a cidade de Vicovaro, que é uma cidade pequena, nos arredores de Roma, e segundo a polícia, né, da cidade, a polícia foi chamada para intervir numa briga entre o pastor e a companheira, e nessa casa que também moravam outros brasileiros, e a vítima é uma mulher de 51 anos e disse aos policiais que foi agredida e que também foi ameaçada com uma faca, além de ter sofrido algumas agressões com panela, com comida quente, sabe? Ele arremessou nessa mulher uma panela com comida quente, e por sorte essa panela não chegou a atingir ninguém, ela não precisou ser hospitalizada, né? Esse pastor, ele está preso na Itália, ele deve se acontecer todo um processo de investigação for comprovado, ele pode ficar preso na Itália, depois ele pode ser extraditado para o Brasil, porque a justiça italiana alega que ele está ilegalmente no país, então é possível também que ele seja extraditado. O casal era conhecido no grupo, né, desse grupo entre brasileiros, inclusive por fazer orações em uma igreja evangélica em que esse homem, inclusive, atuava como pastor, e a vítima relatou que as agressões verbais e as ameaças, inclusive, ele ameaçava de divulgar vídeo íntimo dessa mulher, que foi gravado pelos dois, no caso, foi gravado por ele, e o vídeo entre eles dois seria uma forma ali, uma tentativa de barganha desse pastor para com essa mulher, naquela linha do se você não fizer tal coisa, eu vou divulgar o seu vídeo, o vídeo que você fez comigo. Mais uma vez, sim, a gente está falando de uma pessoa que pregava, uma pessoa que é tida como um pastor evangélico que estava ilegalmente na Itália, que praticava o processo de violência doméstica contra sua companheira e contra toda a comunidade, né, que vivia ali, porque todo mundo presenciava
aquela cena, aquela violência, infelizmente, né? Então, em pouco tempo, né, em pouco espaço de tempo, de ontem para hoje, a gente tem tantos casos que emergiram dessas pessoas que foram, né, pelo menos foram presas, ou o único caso que não está presa porque a justiça não concedeu a prisão preventiva. E para a gente não dizer assim, mas é o caso isolado, são 3 casos isolados. Eu vou te pedir para trazer o nosso ouvido, Ana, pode ser? Pode, vamos lá. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um pastor suspeito de ter estuprado mulheres que frequentavam uma igreja na Baixada Fluminense. Ângelo Ventura Siqueira foi denunciado por 3 fiéis da Igreja Ministério Terra do Deus Vivo. Segundo a delegada que investiga o caso, os crimes foram cometidos ao longo de mais de 10 anos na cidade de Belford Roxo. Siqueira buscava vítimas que tinham famílias sem a figura paterna ou que estivessem passando por um momento conturbado. O homem convencia as mulheres a saírem de casa e se mudarem para um local anexo à casa dele. Segundo relatos das vítimas, o pastor justificava os abusos como ensinamentos de um pai, totalmente doentio, né? Ele se intitulava uma autoridade espiritual que não podia ser questionada, uma forma, né, de manter as mulheres ali sem fazer nenhum tipo de questionamento ao que estava sendo feito. Ele foi denunciado por estupro de vulnerável, segundo as investigações, e por violação sexual mediante fraude. Pois é, cerca de 10 anos que esse pastor, o Ângelo Ventura Siqueira, que foi preso com 50 anos, no começo deste ano, foi em janeiro deste ano que ele foi preso, ele praticava esses crimes. Então, é isso, a gente já vem falando há muito tempo sobre a lógica da violência, sobre a lógica da dominação do poder, da cultura do estupro, e, infelizmente, tem também, dentro de alguns espaços que deveriam ser de proteção, de acolhimento, a gente também vê casos assim. Então, a gente traz esses casos justamente como um sinal de alerta para a gente não confiar cegamente. Se está vendo alguma coisa estranha, se percebeu alguma coisa estranha, se seu filho, sua filha, qualquer criança falar que viu alguma coisa estranha, não contesta, sabe? Liga para a polícia, sabe? Procura assistente social, disca 100, literalmente entra, né, liga para o número 100 no telefone, faça uma denúncia, porque não custa nada investigar e acreditar também nas vítimas, né? Obrigada, Daiane, por trazer esse assunto que é muito difícil. Eu confesso que sempre quando a gente fala disso, assim, me destrói por dentro, mas é absolutamente necessário. Eu sei que não é um vídeo fácil, né? Você que está assistindo, não é um vídeo fácil de assistir, não é o que você queria ver hoje. Mas enquanto a gente continuar fingindo que essas coisas não acontecem, elas vão acontecer cada vez mais. Daiane falou, né? O que aconteceu? Deu a louca nos pastores? Não, isso acontece todo dia, com muitas mulheres, com muitas crianças, todo dia. Calhou de 3 desses caras serem punidos e ainda nem presos, né? Porque um deles, a justiça ainda negou a prisão preventiva, né? O que me leva de novo... Desculpa, eu vou pistolar. Já pistolei. Eu sempre pistolo com esse assunto, não tem jeito. De nada adianta a gente dizer denuncie. Ou melhor, precisa. Tá? Precisa dizer, denuncie. Precisa, sim, ficar de olho em sinais, sintomas de crianças, de amigas, de pessoas que você conhece. Sim, tem sintomas, tem sinais de que isso está acontecendo. Se uma vítima te relata o que ela está passando, acredite, ninguém tira nenhum proveito em dizer que está sendo vítima de violência. Nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhuma mãe tira proveito disso. Ninguém quer fingir isso, ninguém tira nenhuma vantagem disso daí. Ninguém quer passar por humilhação, ninguém quer ser exposta, humilhada e achacada, me faltou palavra, assim, né? E pisada pela própria justiça, pela polícia, pelo sistema inteiro para dizer que uma violência aconteceu quando ela não aconteceu. Então, se uma vítima fala do seu caso, acredite. Para quem cuida de criança, observe os sinais. Para quem acha que está defendendo criança, falando para não ter educação sexual nas escolas,
Se a criança não sabe o que é errado, ela nunca vai denunciar. A quem isso ajuda? Hã? A quem ajuda, né? E quando uma denúncia dessa finalmente vem à tona, rompe todas as barreiras, enfrenta tudo, o que acontece? Não tem medida preventiva, não tem, né, a prisão preventiva não tem. Isso, o tio ali que abusou da criança, se fosse pai, ainda ganhava guarda, né? Então, assim, ainda há um percurso muito grande, muito doloroso para todo mundo que denuncia uma violência dessa. Então, ver que isso acontece, saber que isso acontece e não negar que isso acontece é necessário. E é por isso que você está vendo esse vídeo hoje, né, Day? É por isso que a gente precisa ver o que está acontecendo, para saber que essa é a realidade dolorosa de muita gente por aí, todo santo dia. E a gente precisa saber disso também para a gente aprender a lutar junto. Pistolei, desculpa. É isso aí, é exatamente isso. Perdão, gente, mas é que tem certas coisas que não dá. Vamos lá, recadinho. Muito obrigada, especialmente por ver esse vídeo até o final. Eu sei que não foi fácil, de novo, te agradeço a tua atenção e te agradeço também por você ouvir com carinho, mesmo quando a realidade é terrível. Queria aproveitar esse momento para não apenas agradecer a sua presença, mas convidar você a conhecer o nosso segundo canal no YouTube aqui, que é a TV Cringe Brasil, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios, vídeo TV dos anos 90, vídeo colagem. É uma loucura. Tudo daquele nosso jeitinho, sabe, no Meteoro. É um pouquinho do Meteoro do passado com muito, muito do Meteoro do futuro também. Ali a gente fala de ciência, fala de filosofia, fala de história, fala de tudo que aguça a nossa curiosidade e dá vontade de saber mais. Tem vídeo lá muito legal, inclusive tem um dossiê aqui sobre os podres do Elon Musk. Se você não viu esse ainda, vale a pena ver, gente. Né? Não é porque é nosso aqui que, né, eu tô recomendando, mas ó... Esse vídeo tá uma pérola. E tem mais ainda para sair desse cara, hein? Vamos lá. Você pode se inscrever ali na TV Cringe Brasil, mas só se você quiser. Beijo, gente. Até daqui a pouco.